Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Correia, do canal Histórias e Fatos. Estamos aí com mais um bate-papo com o historiador. Antes de iniciarmos, convido você a se inscrever no canal, dar a curtida, compartilhar com seus amigos. O convidado desta noite é o historiador Caio. Caio, toda a palavra com você. Se apresenta para o pessoal aí. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui nesse canal, né, que eu creio que é uma coisa bem interessante, né, a divulgação de trabalhos de historiadores. Muitas vezes a gente pensa nos grandes historiadores, né, mas também tem os pequenos, né, vamos dizer assim, né. Então, eu acho uma coisa bem interessante a ideia do canal de divulgação. A gente precisa disso, né, aqui no nosso país. Principalmente que as grandes pesquisas muitas vezes ficam, a maioria das pesquisas ficam restritas a alguns, né? Por falta de meios de divulgação mesmo. Então, esse canal é interessantíssimo para a gente poder estar divulgando conhecimento, trocando uma ideia, amadurecimento, conhecendo outros colegas, outros trabalhos, né? Porque às vezes a gente fica com dificuldade de saber que existe alguma pesquisa, algum estudo de algum lugar em decorrência, às vezes, da falta de informação. É muito lugar para você saber onde é, o que é. Então, isso aí encurta, né? E a gente tem que usar a tecnologia também um pouco a nosso favor. Bom, eu sou historiador, né? Eu sou professor também. Eu trabalho na rede pública do Estado do Rio, né? Dou aula no ensino fundamental e médio. Eu sou formado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho mestrado em História, né? Doutorado agora, terminei agora em 2020, fevereiro, né? E eu pesquiso, o meu grande tema é escravidão. Escravidão no âmbito urbano, né? E não no âmbito rural. A gente usa muito a ideia da escravidão rural, né? Mas eu creio que a escravidão urbana ela é necessária ser pesquisada, principalmente no interior de Minas Gerais, né? Porque parece que Minas, depois do ouro, acabou, chegou o café e pronto, né? E não é por aí, né? Já está surgindo alguns estudos sobre isso e eu acho que é interessante a gente estar debatendo sobre esse assunto, escravidão urbana, urbanização em Minas Gerais no século XIX, né? Porque Minas era muito além dos cafés, né? Como já tem mostrado por aí. O Caio, bom que você tocou no assunto, né? Para o pessoal entender, né? Muitos pensam que existe um modelo de escravidão, existe escravidão, um tipo, né? Então, tem a escravidão no ambiente urbano, tem a escravidão no ambiente rural, e há suas diferenças, né? No seu caso, você estudou a escravidão urbana no município de Juiz de Fora. Qual foi o período que você abordou, Caio? Bom, o meu período foi segunda metade do século XIX, né? Porque é a partir do momento que a cidade se emancipou, né? Se tornou um município propriamente dito. Então, eu pego essa segunda metade do século XIX e coincide com o momento de consolidação da cafeicultura nesse município, né? Porque, como é uma região próxima do Rio, né? Então, aquele Vale do Paraíba ali, Vassouras, Valença, né? Que já estava em decadência, o café ali, né? Então, aquele café vem seguindo em direção aqui à região que a gente chama aqui de Zona da Mata de Minas Gerais, né? Uma região próxima, muito próxima do Rio de Janeiro. Então, eu pesquiso esse período, os escravos da cidade, né? O escravo na cidade. Embora a gente pensar em cidade como hoje, não faz o menor sentido, né? Era um ambiente muito ligado ao meio rural, né? Muitos proprietários de fazendas morando no ambiente rural, indo para a cidade. O escravo também, ora estava na cidade, ora estava no meio rural, mas havia aqui as especializações específicas da cidade, né? Coisas especializadas que você não ia achar numa fazenda. Por exemplo, um cara que produzia chapéu. Por que ele vai morar numa fazenda? Esse cara moraria numa cidade, né? O cara especializado em fazer sapato, né? Dois escravos especializados. Então, não fazia sentido deles morarem numa fazenda. Era um ambiente urbano, né? Então, essa questão da escravidão urbana também é bom que a gente, vamos dizer assim, tira um pouco essa interpretação errada da escravidão que eu vejo muitas vezes, a gente achando que escravo era só o quê? Na propriedade rural, colhendo o dia inteiro, trabalhando e apanhando no tronco. Não era assim.
né? A escravidão era muito mais complexa. O castigo existia? Com certeza, muitos, inclusive até no ambiente urbano, né? Só que o escravo ele negociava com o seu senhor, né? E na cidade a gente pode ver uma liberdade maior dos escravos. Não liberdade no sentido dele fazer o que ele quiser, né? Mas ele podia transitar pela cidade, ao contrário de uma fazenda, que às vezes ele vivia com 200, 300 escravos. Então, ele não tinha muito para onde ir. E na cidade, não, eram poucos escravos, embora alguns senhores tinham uma quantidade significativa de escravos, mas nada que chegasse a 200 escravos. Então, na cidade, o escravo ele se misturava mais com a população livre, né? Ainda mais na segunda metade do século XIX, que a população livre já estava bem maior do que a escrava, né? Ele tinha uma certa autonomia, esse escravo, né? Exatamente, ele tinha uma certa autonomia dentro da cidade, ele podia andar, claro que o poder público vigiava, tinha posturas municipais, não deixava os escravos jogar, fazer batuque, feitiçaria, mas não impedia também, né? Ele sempre fazia os pagodes, os angus, que eles chamavam na época, né? Sempre fazia, inclusive interagindo com livres, inclusive livres ricos, né? Não era só livres pobres que interagiam com esses escravos. E eles interagiam tanto por um fator simplesmente social, né, da interação social propriamente dita, e eles também se interagiam para promover crimes ou questões amorosas. Então, a gente consegue ver, na escravidão rural também, mas eu acho que na urbana, a gente consegue ver o escravo de uma, vamos dizer assim, ele mais dentro da dinâmica econômica. Dentro do Não que no ambiente sistema, né? rural não que no ambiente rural ele não fazia parte, claro que ele fazia a força motriz, mas assim, eu acho que na cidade a gente consegue enxergar mais o escravo, ainda mais na segunda metade do século XIX, né? Ele é um indivíduo presente dentro do cotidiano dessa sociedade, né? Exato, ele estava ali o tempo inteiro, ele estava nas festas, ele estava nos festejos, nas tavernas, né, nos bares da cidade. Ele estava ali andando na rua, ele trabalhava alugado, né, ao ganho, né, que ao ganho era só na cidade. Ao ganho, o escravo trabalhava e no final do dia, ou da semana, ou do mês, dava um dinheiro pré-estabelecido para o seu senhor. Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, né? A gente pensar, né? O escravo trabalhar o ganho, né? Ele trabalhava ou no que ele era especializado ou numa coisa qualquer, carregando coisas, né? Até porque a maior força de carga era a mão de obra escrava, né? O Embora escravo. existia a ferrovia já no século XIX, mas o O, escravo o ele Caio, carregava mostra, bastante. mostra aí pro pessoal o seu livro aí. Sim. Olha só, esse livro meu aqui, um título um pouco grande, né? Que Normal. a gente aprende com o tempo, né? Que a gente tem que fazer É, título pequeno. Mas como essa aqui foi a minha primeira experiência de livro, então eu deixei do jeito que eu fiz minha dissertação de mestrado, embora eu mudei algumas coisas dentro dele. Eu mudei aquela parte enjoada, teórica, a gente tirou, deixou uma parte mais básica para o pessoal poder entender, né? Mas o título ficou bem grande, né? Cotidiano e Escravidão Urbana na Paróquia de Santo Antônio de Juiz de Fora. Esse aqui é o nome de Juiz de Fora, né? Era paróquia, né? Porque é dividido em paróquias, né? Então, a paróquia de Santo Antônio de Juiz de Fora era a cidade de Juiz de Fora, né? Então, o título ficou um pouco grande, depois eu fui repensando, né, em como refazer o título, enfim. Mas aí, depois, com o tempo, a gente aprende, né? sim. No próximo livro, com certeza, o título vai ser bem menor. O Caio, para o pessoal entender o que era Juiz de Fora nesse período. Assim, Sim, explica a importância, se ela tinha uma importância sim, no contexto ou não. sim. Juiz de Fora, como eu já falei, está localizado na zona da Mata de Minas Gerais, né? Uma região próxima ao Rio de Janeiro, mais ou menos 200 quilômetros do Rio, 180 quilômetros do Rio, capital. A gente está próximo do Rio. E, além disso, também está próximo do Vale do Paraíba Fluminense, né? Então, aquela região, a primeira que chegou o café no Brasil, né? Vassouras, Valença, é muito próximo daqui, da zona da mata, né? Então, o café ele é introduzido
lá no Vale do Paraíba Fluminense, e na medida que as terras vão se esgotando, né, porque era muito mais barato que você devastar a terra e ir plantando café do que você tratando do solo, porque tinha muita terra, então não fazia sentido você ficar cuidando da terra. Então, esse café vai se expandindo. Então, lá no século, em 1820, 1810, década de... por aí, nesse período, o café, então, é introduzido nessa região da Zona da Mata. Não foi Juiz de Fora o primeiro município, não. Tem municípios mais próximos ao Rio, Mar de Espanha, Leopoldina, Matias Barbosa também, que inclusive lá tinha um registro, desde o Brasil Colônia, era um dos registros da capitania de Minas Gerais, né? Matias Barbosa é um município próximo aqui de Juiz de Fora. Então, o café anda por ali, chega aqui em Juiz de Fora, e Juiz de Fora se tornou o principal centro urbano da Zona da Mata de Minas Gerais. Né? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, foi construído aqui, em 1861, a estrada de rodagem União e Indústria. Ela existe até hoje. Ela ligava Juiz de Fora a Petrópolis, e de Petrópolis descia para o Rio. E então esse percurso, o café, né, pessoas, mercadorias eram transportadas por essa estrada. Então essa estrada, essa rodovia, né, que a gente chama de rodovia, era uma rodovia feita de macadames, né, vamos dizer assim, tipo um paralelepípedo, né? Foi um empreendimento do Mariano Procópio Ferreira Lage, né, que inclusive era um dos grandes do Império do Brasil, né? Ele foi até agraciado com o título de barão, mas ele não quis, a mãe dele que ficou, a baronesa de Santana. Então ele construiu, ele teve a concessão do governo imperial de fazer essa rodovia macadamizada, de macadames. Então trouxe essa dinâmica econômica. E além disso, depois de Juiz de Fora, na década de 70 e 80 do século XIX, passou a contar com duas ferrovias, a Dom Pedro II, que cortava boa parte do Brasil, e a Leopoldina, né? A Dom Pedro II ia num sentido, a Leopoldina ia no outro. Então, isso vai trazer uma dinâmica muito grande para a cidade. Por exemplo, só pelo fato de ter a União Indústria, já na década de 60, o café é produzido. Juiz de Fora era um dos maiores produtores de café da Zona da Mata. E Leopoldina, Mar de Espanha também, que eram outros municípios cafeeiros, trazia a produção para cá e daqui a produção escoada. Então, vai ter um acúmulo, uma circulação de capital aqui, desde esse período da década de 60, né? Inclusive na década de 70, o Juiz de Fora se consolida como um principal centro urbano da Zona da Mata mesmo, né? Aqui não tinha banco, mas rolava muito dinheiro. Banco aqui na final da década de 80, né? Os primeiros bancos aqui. Então, Juiz de Fora tem essa importância em decorrência desse sistema viário que vai trazer uma dinâmica para a cidade. Né? Nessa época, Juiz de Fora tinha basicamente qual era o quantitativo da população? Então, dado no século XIX, é uma coisa complicada, dado censitário. É difícil. Nesse período é difícil, eu sei. É complexo. A população escrava geral, que eu sei de cabeça, era de 20 mil escravos. Em 1872, que foi a época do censo. Sendo que 7.171 escravos moravam na cidade de Juiz de Fora. A população total, eu não me recordo muito bem, mas tem aqui no meu livro, em algum lugar dele aqui, que eu não vou lembrar agora, mas enfim, eu não vou me recordar. A população maior é escrava, né? Não. A população livre, não, olha só, você fazendo o comparativo da população livre com a população escrava, no século XIX, na segunda metade do século XIX, geralmente os livres eram em maior número do que os escravos, entendeu? Era bem maior, até porque a mercadoria escrava, vamos lembrar 1850, proibição do tráfico, né? Então vai ficar cara a mercadoria escrava. E aí depois vai proibir o tráfico atlântico, né? Tráfico interno, então vai ficar cada vez mais caro ter escravo. Nossa, então, mas você falou, eu fiquei até surpreso, 20 mil escravos em 1871? 20 mil escravos.
E Juiz de Fora teve Nossa. uma característica interessante, porque aqui foi crescente de escravo, até a próxima abolição tinha gente comprando escravo aqui. Entendeu? Que eles tinham certeza que o governo ia indenizar eles pela mão de obra escrava. Não houve aquela ideia de grandes alforriamento em massa da população. Não houve isso. Aqui foi uma sociedade extremamente escravista até o fim, mas a gente também não pode pensar nisso como um preconceito, porque, na verdade, como a cafeicultura era muito forte aqui, não só aqui em Juiz de Fora, na zona da mata, vamos dizer, sul, que é a parte que faz divisa com o Rio, e a zona da mata central, né, também faz divisa com o Rio e o Espírito Santo ali. Ali a população escrava vai ser bem presente, porque a cafeicultura nossa, né, daqui da nossa região, né, a cafeicultura da forma geral no Brasil foi impulsionado pelo latifúndio e pela mão de obra escrava. Então, era uma sociedade completamente contemporânea, né, ao seu tempo, Sim, né? Era mas, completamente contemporânea. mas comparando isso que você falou, de 20 mil é muito escravo, porque tem cidades que tinha 2 mil escravos, 3 mil. Por Não, exemplo, inclusive cidades próximas daqui de Juiz de Fora, cafeicultura, por exemplo, Muriaé, até Leopoldina. Leopoldina tinha, se não me falha a memória, 3 mil escravos. Mar de Espanha, um negócio assim, 3 mil escravos. é, Muriaé, 850 escravos, que é outra cidade próxima daqui também. Era pouco. assim, o Caio, explicar para o pessoal, para você fazer essa pesquisa sua, quais foram as fontes, os documentos que você Sim, pesquisou? sim, isso é bem importante. É, primeiro, esse livro aqui, gente, deixar claro que esse livro aqui, ele foi minha dissertação de mestrado, tá? Isso. Então, aqui eu usei algumas fontes, e no meu trabalho que eu terminei agora, vamos dizer assim, eu ampliei essa pesquisa. Foi muito além desse livro aqui. Então, esse livro aqui é um primeiro trabalho, algumas coisas eu utilizo aqui, utilizo no meu trabalho mais recente, e outras, não quer dizer, eu acho que tudo eu usei. Ou foi para melhorar, ou foi para rever algum conceito, que com o tempo a gente vai amadurecendo. Então, vamos lá, eu usei o quê? Processo criminal, mas eu não usei todos os tipos de processo criminal, não. Eu usei processos criminais, vamos dizer assim, mais de perfil de uma cidade, né? Como que eu descobri isso? Lendo sobre o assunto, né? Lendo sobre o assunto, então eu vi que alguns crimes eram mais de cidades, mais num ambiente urbano. Roubo, furto. Roubo e furto era diferente, né? O roubo é quando tem a presença da pessoa, o furto é quando não tem a presença da pessoa. Tem essa diferença. Entrada em casa alheia, roubo, furto, entrada em casa alheia, ferimentos e outras ofensas físicas. Esses ferimentos e outras ofensas físicas, geralmente era quando o senhor do escravo excedia o castigo ao escravo. Ou quando tinha briga, alguma coisa assim. Crime de ameaça, tentativa de homicídio, né? Foram basicamente esses. E eu peguei um processo diverso também, que aí, um processo que não tinha classificação, eu descobri que era uma escrava que foi roubada lá em Barbacena, que é uma cidade mais ou menos próxima daqui, ela veio para cá, enfim, e ela morou aqui. E outro também que eu vi também bem interessante também foi o processo contra a liberdade individual, que eu havia me esquecido de dizer. Contra a liberdade individual era uma coisa bem tensa, né, na sociedade escravista. Era quando um indivíduo livre, né, ou liberto, o liberto era aquele que tinha ganhado a alforria, ele era reduzido à condição de escravo. Isso acontecia. Era uma coisa que fazia parte da sociedade escravista. Havia uma tênue fronteira, né, entre Entre a essa parte. liberdade e ser escravo, Isso. O cara ele tinha que provar o tempo inteiro que ele era que ele era livre. livre, que ele era liberto, ele tinha que provar. Né? E aí, em alguns momentos, ele era reduzido à condição de escravo. E, às vezes, por exemplo, veio um lá de Ouro Preto e foi escravo aqui em Juiz de Fora por 20 anos. Sabe? Aí o irmão dele, lá de Ouro Preto, descobriu que ele estava aqui, fez a denúncia, e aí que desembolou o processo. Então, tipo assim, é uma coisa bem complexa, né? Fora os que nunca descobriram, né? Enfim, era uma coisa bem pesada. Além disso, também eu usei jornal, né? Que o jornal eu acho interessante. Tudo bem, tem aquela questão da opinião pública, quem está fazendo aquele jornal, mas eu pesquisei o jornal, peguei o que no jornal?
reportagens de coisas do cotidiano que envolviam os escravos, né? Fuga de escravos. Aí eu peguei as fugas exclusivas da cidade, né? Aluguel de escravo, que tinha anúncio, né? Anúncio de compra e venda, essas coisas envolvendo os escravos que tinham em jornal. Eu peguei o censo de 1872, né? Que é a grande fonte para Minas Gerais, né? Porque tem alguns estados que tinha, São Paulo, por exemplo, tem dados censitários melhores, né? Do século XIX. Minas Gerais não tem muito. Peguei a lista nominativa de 1831. Foram essas fontes para esse livro aqui. Foram essas Assim, fontes. é um tratamento muito aprofundado sobre as fontes, né? Para extrair o máximo possível de dados, para construir também o seu argumento e buscar compreender o que era a sociedade escravista naquele período, né? Sim, sim. Agora, uma coisa assim, para explicar para o pessoal, a partir disso, o que você, assim, o que você conseguiu construir desse cotidiano, desses escravos nessa estrutura urbana de Juiz de Fora? Certo. Primeiro, eu tive uma grande sorte em relação às fontes, é que elas estão acessíveis, né? Ainda bem que aqui em Juiz de Fora tem mais de um arquivo histórico aqui na cidade. Que bom. E assim, eu fui em dois, né? Eu fui no arquivo da prefeitura, o arquivo histórico de Juiz de Fora, e o arquivo histórico da universidade, que aqui é a Universidade Federal, e a Universidade Federal também tem um arquivo. Aí, além disso, tem um arquivo da Cúria Metropolitana e tem um arquivo no Museu Mariano Procópio, que, por sinal, esse museu, o Mariano Procópio, ele tem o segundo maior acervo de documental sobre a história do Brasil Império, só perde para o Museu Imperial de Petrópolis. Nossa. Então, a galera que gosta da temática, né, do Império em si, né, elites imperiais, então lá tem bastante coisa a ser pesquisada ainda. E aqui a gente tem então acesso a esses arquivos, são acessíveis, pode ir, tem gente para te atender, tem documento digitalizado, inclusive, em algum deles, você nem tem o trabalho de ter que ficar tirando foto de documento, né, porque isso faz parte de alguns momentos da história, ainda mais se for a história mais antiga, você tem que digitalizar. Quando é mais recente, costuma já estar digitalizado. Então, o que eu consegui compreender? Primeiro, é uma coisa meio óbvia, né? Assim, para a gente que já lida com história, mas talvez para pessoas que não têm muito aprofundamento do estudo. Primeiro que o escravo, ele tinha, como a gente já falou aqui, uma autonomia dentro da sociedade. Ele tinha escolha. Ele sabia, muitas vezes, que ele estava cometendo um crime. Às vezes ele fazia um crime por quê? Para se livrar do senhor dele, que ele não queria ficar com o senhor dele. Então, ele preferia... E o escravo era engraçado, ele era uma mercadoria, né? Mas no processo criminal ele é tratado como um sujeito de direito, apesar dele não poder falar. E quem falava por ele falava, mas quem falava por ele era um curador, né? Então tem essa questão também. Ele era uma coisa, mas ao mesmo tempo tratado como não coisa. Isso é uma coisa bem complexa de se compreender na sociedade escravista, né? Inclusive, por que também o processo criminal? É importante a gente falar isso, porque aqui no Brasil, eu pelo menos desconheço fontes das quais o escravo escreveu, né? Então, o processo criminal é uma fonte que ele fala, tudo bem que é uma fala, vamos dizer assim, instruída, né? Por um advogado, por um curador, mas enfim, é o lugar que ele fala. Então, ali, a gente consegue ver o quê? Os laços de compadrio dos escravos, né? Os laços amorosos, alguns tinham planos, cometerem crimes para fugir, enfim, a resistência, né? Que o escravo não era um sujeito passivo, né? Dócil, vamos dizer assim, né? Ele tinha escolha, muitas vezes ele entrava em tensão com o seu próprio senhor, né? Com os parentes dos senhores. Então, a gente consegue ver o quê? As estratégias de vida dos escravos. Eles eram sujeitos históricos, eles eram pessoas, eles tinham escolhas, né, estratégias, e aí a gente entra no mundo, vamos dizer assim, daquela história vista por baixo,
né? Que é da galera, vamos dizer assim, vamos dizer uma palavra, da ralezada da sociedade daquele período. Pessoa que não tinha voz, né? Exatamente, os escravos, os libertos, os livres pobres, né? Às vezes também livres ricos também, né? Mas os livres pobres, pessoas que se juntavam aos escravos, e é engraçado essa relação, né? Era uma relação que o escravo ele tinha autonomia, mas ao mesmo tempo até esse indivíduo pobre, livre, ele não, às vezes não aceitava que o escravo lhe faltasse com respeito. Então é uma coisa bem complexa. Os caras eram amigos, mas ele não aceitava que o escravo gritasse com ele, por exemplo. Já era motivo para bater, para dar um tiro, uma facada no Uma escravo. questão cultural, né? Exatamente. Então a gente consegue ver também essa questão da cultura, né? Da hierarquia social. Era uma sociedade hierarquizada, né? Tinha ascensão social? Tinha. Os caras só não libertam livre, né? Mas aí tinha aquela inserção do escravo dentro dessa sociedade. Então, um liberto, ele tinha que se inserir nessa sociedade, ele tinha que buscar, o Giovanni Levi até fala isso, o diferenciamento social. Ele precisava de não ser visto mais como um escravo. E até o escravo, né? Às vezes essa autonomia, né? Então muitos viviam como se fossem livres, né? Às vezes fugiam para alguns subúrbios da cidade, moravam por algum período lá, vivendo como livre, e a pessoa nem sabia que ele era escravo, né? E é interessante isso, cara. A gente consegue ver costumes da época, né? De um escravo mesmo que vivia como livre no subúrbio aqui de Juiz de Fora. Depois o patrão dele começou a desconfiar dele, porque todos os domingos ele arrumava o material dele de trabalho. Isso não era coisa de um oficial livre, sim de um oficial escravo. Então ele começou a desconfiar e depois descobriu até que ele era escravo do barão, que morava com o barão da Bertioga. Né? Então são coisas, costumes da época, né? Que a gente consegue ver e ao mesmo tempo esse escravo inserido na sociedade. Ele está com o senhor dele, né? Está conversando com o senhor dele. A questão da vigilância do senhor sobre os seus escravos na cidade. Porque a escravidão urbana não era branda, como se parece ser. Os escravos eram castigados, moravam em Não senzala. confundia as coisas, né? Eles moravam em senzala. Ele era escravo, ele não era, né? Ele era uma mercadoria, né? Ele tinha um valor ali, ainda mais na segunda metade do século XIX. Então a gente consegue fazer essa reconstrução. Assim, você pesquisando, você encontrou quais eram os ofícios, as profissões desses escravos no âmbito urbano? Sim. Vamos lá, a grande maioria, como aqui, não só aqui, né? O Brasil, de uma forma geral, é um país agrário, então a maioria era especializada em trabalhos com o campo, lavradores, né? A grande maioria eram escravos lavradores. E esses escravos lavradores, eles podiam trabalhar tanto na cafeicultura, quanto também na parte porque aqui também existia uma agricultura voltada para o mercado interno, né? Porque as pessoas tinham que comer, não iam comer só café, né? Então tinha que se produzir, né? Então produzia-se aqui. Então, inclusive, tinham grandes membros da elite aqui que eram grandes produtores de gêneros alimentícios, né? E aí, então, beleza. Essa era a grande parte dos escravos. Muitos escravos em serviços domésticos, né? E a gente também não pode pensar que a escravidão urbana é escravo doméstico e escravo urbano. Não, também tinha na parte rural, né? Mas muitos trabalhando nesse serviço, eu consegui perceber, pelos jornais que eu li, tinha muita gente que procurava serviços de escravos, né, para trabalhar em seus lares, alugando, né? Porque tinha a questão do aluguel de escravo também. E também tinha muitos sem especialização, né, comum, criados e jornaleiros. Quem que eram esses criados e jornaleiros? São escravos ao ganho, né? Tanto é que na classificação do censo de 1872, essa profissão criada e jornaleira é dita como assalariada, né? É interessante isso. Então, é um escravo que ele ia atrás de um jornal, né? Um pagamento diário, mensal. Jornadas, né? Jornadas de trabalho, né? Exatamente, exatamente. E aí aqui, por exemplo, no período do café, ele podia trabalhar na colheita do café e quando não está colhendo o café, ele podia trabalhar na cidade, construindo, varrendo a rua, nos serviços públicos, enfim.
Ele tinha Aí infinidade de... você encontrou em Juiz de Fora amas de leite ou não? Sim, encontrei nos anúncios, inclusive, de jornais, né? Porque no censo não tem essa classificação de profissão como ama de leite, né? E aqui Sim. também em Juiz de Fora, uma outra profissão também que os escravos trabalhavam, que o censo classificou como operários, eram serviços mais especializados. É o quê? Costureira, alfaiate, especializado em calçados, em couros e peles, então eram serviços mais especializados, né? Eles também trabalhavam nesse serviço. Isso aí é da própria demanda urbana, né? Porque uma cidade ela demanda de serviços especializados, então é nada mais normal. Para outras regiões também se acha. Tem de uma conjuntura, né? Sim, exatamente. Igual em outra, tipo, o escravo de fazenda. Tinha o oleiro, tinha o pedreiro, tinha o carpinteiro. Sim, sim. O carpinteiro também na cidade também, né? Era especializado em madeiras, né? Em metais, tinha áreas, né? Isso era Muito bem também comum, né? legal. Bom, o Caio, para a gente concluir, Sim. sim, que sugestão, dica você passa para quem tem interesse de estudar história, tem interesse de começar uma pesquisa? Uhum. Quais os Tá. caminhos iniciais que você daria para uma pessoa? Olha, a primeira coisa nunca desista da sua pesquisa. Eu acho que a primeira coisa é essa, porque às vezes desanima, viu? É, Ainda mais tem alguns escrivães aí do século XIX que tinham uma letra dificulta. muito ruim e apesar de ter datilografia, quase ninguém usava máquina de escrever. Então é na mão mesmo que eles escreviam na pena, né? Então não desanime da sua pesquisa. Outra, procure ver a viabilidade de fontes, porque, infelizmente, às vezes você quer fazer uma pesquisa muito legal, muito interessante, mas você não tem fontes, ou por terem sumido, ou por não estarem bem conservadas, né? Às vezes você tem fonte que não está em arquivos também, né? Está em fazendas, em casa com alguém, né? Em particular. Então, você tem que ver a viabilidade. Você vai conseguir ter acesso a essas fontes? Se tiver acesso, tudo bem. Né? Tem fontes que estão guardadas em cartórios, em fóruns, então tem alguma certa burocracia para ser consultada. Então, acho que a primeira questão é essa, viabilidade de fonte. Né? E lembrando que, hoje em dia, dependendo do que você vai pesquisar, tem muita fonte já digitalizada. Né? Isso. Inclusive, Brasil Colônia, a Torre do Tombo, lá de Portugal, lá, tem vários documentos do Brasil Colônia, tem muito documento digitalizado, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, então, enfim. Nem tudo você precisa de necessariamente um arquivo mais. Né? Muitas coisas, inclusive tem até arquivos regionais, né? Arquivos de município que digitalizam, que tem material digitalizado disponível. Né? O Arquivo Público Mineiro mesmo tem muita coisa digitalizada no site deles. Né? Então é isso. Primeira questão é essa. Agora, e outra coisa também, não pense que o tema que você vai pesquisar é batido. Não. Você sempre vai ter algo diferente. Você pode escrever a mesma coisa que eu escrevi, só que com outra perspectiva, com outro pensamento, com outro olhar. Então, não existe trabalho esgotado, trabalho acabado. Na verdade, os trabalhos são feitos para serem debatidos, né? Porque Isso. não tem, a gente não vai chegar num consenso, se o dia chegar tudo num consenso, vai acabar a Não tem ciência. verdade absoluta, né? É, se a verdade começar a ser absoluta, então não faz mais sentido. Eu fiz ali, acabou, pronto, né? Não existe ciência no mundo mais. É. E agora, a escravidão em si, eu acho que um excelente autor, assim, que eu acho que me inspira muito, ele é um cara que escreve muito bem, é o Sidney Chalhoub. Todos os livros dele, todos os livros dele. Ele fala sobre a escravidão, né? Os anos finais da escravidão, pós-escravidão. É um autor, para mim, assim, ele me inspira muito, interessantíssimo. A Hebe Matos também é outra grande historiadora também de escravidão. Questão de cor dentro da sociedade escravista é um trabalho excelente também. Trabalhos Cores do sensacionais. Silêncio. Oi? Trabalhos sensacionais, né? Sim, sim, sim. Chalhoub Agora, tem muito esse olhar urbano, né?
O Chalhoub, ele tem esse olhar urbano, né, da escravidão. Inclusive, eu me inspiro muito no que ele escreve, né? E também, assim, eu também falaria daquela Greenberg também, apesar de agora ela já não está mais pesquisando muito essa questão de escravidão, mas ela tem um trabalho muito interessante de escravidão, desse processo de reescravização, de justiça, do escravo sendo tratado como um sujeito de direito no Brasil. Eu acho bem interessante a questão a Hebe Matos também tem também. A questão do escravo cidadão ou não, a inserção do escravo na sociedade. Então, acho que são autores, assim, vamos dizer assim, ainda produzem, todos esses produzem ainda, né? E também, assim, eu acho que o clássico também a gente não pode esquecer, né? O Gilberto Freire, Gorender, o Ciro Flammarion também, para mim, eu acho que a gente não pode ficar menosprezando essa historiografia clássica. São olhares diferentes, né? São os olhares iniciais que depois vieram outros historiadores e começaram a analisar sobre nova ótica, sobre novas fontes. E eu acho que sim, que tudo faz parte do processo, né? Com certeza, com certeza. Mas porque o pessoal critica esses caras, mas muitas vezes vocês nem leem o cara, né? As pessoas não leem esse cara. Inclusive, o do Ciro Flammarion tem até esse aqui, ó. Esse aqui é ó, a Afro-América, a Escravidão no Novo Mundo. Esse aqui é um livro pequenininho, mas pequeniníssimo, mas excelente. Mas tipo assim, foi a partir desses trabalhos que surgiram os outros, né? Com certeza. É uma Inclusive, base. até ele fala até aqui de escravidão urbana nesse aqui, né? O Gorender também fala. Eu acho que é interessante a gente também ver esses clássicos. Né? Sim, com certeza. Né? Mas tá legal, Caio. Eu agradeço de você ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho sobre as suas pesquisas, sobre o seu livro, sobre o seu trabalho. Sim. E, pessoal, eu vou deixar o link do livro do Caio aqui, os possíveis contatos que ele possa estar deixando, tá? Sim. Comenta aí, pessoal, curte, compartilha com os amigos de vocês. E, no demais, muito obrigado, Caio, muito obrigado, pessoal. Obrigado, João, obrigado Até por estar no mais. canal aí. Até mais. Até mais.